Olá, sexto ano, bom dia. Vamos voltar aqui para a nossa aula sobre adjetivo, a nossa classe de palavras que nós estamos trabalhando aí. Nós começamos essa semana e é uma classe de palavras muito legal de se trabalhar, muito interessante e muito importante para nós, tá bom? Nós vimos já o que é um adjetivo, qual é a relação dele com o substantivo, que há aí uma concordância, e agora nós daremos continuidade, tá bom? Essa é a nossa parte 2. Lembrando que tudo que eu estou trabalhando nessa aula está lá no livro de gramática de vocês, no capítulo 4, tá bom? Então vamos lá. Nós vimos na última aula, nós finalizamos a última aula com os adjetivos biformes e uniformes. Biformes, duas formas. Uniformes, uma forma só. Agora, vamos dar continuidade aí. A maioria dos substantivos femininos terminados em A e os masculinos terminados em O. Observem. Aqui está faltando um pouquinho do conceito. Vamos consertar isso daqui, rapidão. Vamos lá, a maioria dos substantivos femininos terminam em A e os masculinos terminam em O. E aí, então, o nosso adjetivo também vai terminar em A e em O. Vamos lá. Observem, acrescentei, assim como os adjetivos. Então, vamos lá. A maioria dos substantivos, assim como os adjetivos femininos, terminam em A e os masculinos terminam em O. Lembra um exemplo lá de gato e gata? Gato querido, gata querida. Então, há essa relação aí. Observem aqui, recurso valioso. Vejamos, o meu adjetivo aqui, o meu substantivo aqui, terminou em O, está no masculino. Meu adjetivo vai terminar em O, também no masculino. Água valiosa. Comércio primitivo. Comunidade primitiva. Aqui nós temos a comunidade, né? A comunidade primitiva. Não termina em A, mas nós sabemos que é um substantivo no feminino, né? A comunidade primitiva. Os adjetivos terminados em es, or ou u, em geral, recebem a terminação a. Quando estão no masculino, tem essa terminação. Quando estão no feminino, tem essa terminação, tá bom? Ao acréscimo aí do a. Exemplo, escritor português, língua portuguesa. Observem que eu acrescentei o a no feminino. Homem sedutor, mulher sedutora, acrescentei o a no feminino. Alimento cru, comida crua, acrescentei o a no feminino. Adjetivos terminados em ão no masculino mudam essa terminação para an ou ona. Vamos lá. Corpo são, mente sã. Mudei do masculino ão para o feminino an. Corpo são, mente sã. Menino chorão no masculino. No feminino, menina chorona. Ok? Então, quando os adjetivos masculinos terminam em ão, no feminino eles vão mudar ou para an ou ona, depende do caso. Adjetivos terminados em eu mudam essa terminação para eia. Homem, plebeu. Mulher, plebeia. País, europeu. Moeda, europeia. Povo, caldeu. Cultura, caldeia. Observem que no masculino meu adjetivo termina em eu. No feminino, a terminação será eia. Ok? Concordância entre substantivos e adjetivos.
Os adjetivos concordam em gênero e número, às vezes só em número, com o substantivo a que se refere. Com os substantivos a que se refere. Regra geral: quando temos dois ou mais substantivos, o adjetivo acompanha em gênero e número. Bem, vamos por partes. Eu já comentei com vocês sobre essa concordância, né? O adjetivo, ele irá concordar com o substantivo. Se o meu... temos aí a regra geral e as regras especiais, né? Agora nós veremos isso, mas vamos lá. Se o meu substantivo está no masculino, meu adjetivo, quando há essa possibilidade, ele irá concordar com o meu substantivo no masculino. Se ele está no plural, meu adjetivo também deve ir no plural, ok? Se ele está no singular, o meu adjetivo deve estar no singular. Observem. Vamos lá. Os meninos quieto. Observem, isso daí é uma formação aí no coloquialismo, para vocês observarem que aí há um pecado aí na concordância. Os está no plural. Então, menino aí não está concordando com os, mas os aí é um artigo. Agora vamos lá para o adjetivo. Os meninos quietos. Observem, quietos está no plural, menino está no singular, então há um erro de concordância. Observem que não há uma harmonia aí entre o substantivo e o adjetivo. A concordância é justamente essa relação harmoniosa entre o substantivo e o adjetivo, em gênero e em número. Vamos lá. Regra geral: quando temos dois ou mais substantivos, o adjetivo os acompanha em gênero e número. Vamos olhar o exemplo que está lá na gramática de vocês. O Paleolítico e o Neolítico foram marcados por grandes eventos. Observem, eu tenho aqui um substantivo no singular, eu tenho outro substantivo no singular. Porém, eu tenho um adjetivo que está no plural porque ele faz referência aos dois ao mesmo tempo. Então, ele irá para o plural e está no masculino por quê? Porque o Paleolítico é masculino, o Neolítico também. Então, é tranquilo, né? Eu tenho ali, eu faço a referência em gênero, porque ambos são no masculino, mas eles estão, cada um está no singular, mas eu faço a referência no plural porque faz referência aos dois, tá bom? Então, o Paleolítico e o Neolítico foram marcados por grandes eventos. Substantivos flexionados no masculino singular, adjetivo flexionado no masculino plural. Outro exemplo, agora no feminino. A caça e a pesca eram práticas comuns no período paleolítico. A mesma coisa, eu tenho aqui um substantivo no singular feminino, um substantivo no singular feminino, outro, né? E eu tenho um adjetivo que faz referência aos dois. Então, ele estará no plural, por mais que eles estejam ali no singular. Mas como ele faz referência aos dois, então, ele deve ir no plural. Caça, feminino. Pesca, também feminino. Meu adjetivo deve estar, então, no feminino. Práticas, está no plural porque faz referência aos dois singular. Até aí é bem tranquilo, né? Nós conseguimos entender bem. Mas não é sempre assim, porque nós podemos ter ali substantivos de gêneros diferentes. Nós vimos ali anteriormente que eram os mesmos gêneros. No primeiro exemplo, os dois eram masculinos e embaixo os dois eram femininos. Mas há a possibilidade de termos gêneros diferentes. E aí o que acontece? Vamos lá. O meu adjetivo irá então sempre para o plural masculino. Se eu tenho gêneros diferentes, um feminino e um masculino, o meu adjetivo vai para o plural no masculino. Então, quando estamos generalizando aí, sempre masculino. Exemplo:
No Paleolítico, cenas de caça e rituais mágicos eram pintados nas cavernas. Observem, cenas de caça, a caça, feminino, e rituais mágicos, os rituais mágicos. Então, aqui é masculino. Eu tenho aqui, de um lado, o feminino e de outro lado, masculino. O meu adjetivo em seguida eram pintados. Tanto a caça feminina quanto os rituais eram pintados. Então, é uma característica que está fazendo referência aos dois. Está no plural e no masculino. Pintados. Por quê? Eu tenho um gênero feminino e um masculino. A regra é que o meu adjetivo passe para o plural masculino. Tá bom? Outro exemplo. O menino e a menina estavam quietos. Está vendo que o meu adjetivo está no plural masculino, faz referência ao menino masculino e a menina feminino, mas o meu adjetivo está no masculino. Isso é tranquilo, vocês fazem isso o tempo todo quando falam, quando estão se comunicando. Então agora vamos prestar atenção, ter consciência e observar aí o uso desses adjetivos, que vocês verão como eles são utilizados na prática mesmo, tá bom? Como é simples. Em algumas situações, o adjetivo colocado depois de dois ou mais substantivos pode concordar com todos os substantivos ou apenas com o substantivo mais próximo. Mas essa possibilidade de concordância depende do sentido do que se quer dizer. Vamos por partes aqui. Vamos aqui no primeiro. Vamos por partes. Em algumas situações, o adjetivo colocado depois de dois ou mais substantivos pode concordar com todos eles, dois ou mais, ou apenas com o substantivo mais próximo. Mas essa possibilidade de concordância depende do sentido do que se quer dizer. Por exemplo, nós vamos visualizar aí. Nós sabemos que o adjetivo ele dá uma característica. Nós temos aí dois ou mais substantivos e um adjetivo na frente que cumpre o seu papel de dar característica. Se eu tenho a intenção de caracterizar todos os meus substantivos anteriores com aquele adjetivo, então ele vai para o plural masculino se forem de gêneros diferentes. Então ele vai concordar com todos. Mas talvez o meu adjetivo que está depois, a minha intenção é caracterizar apenas o meu último substantivo. Não quero caracterizar todos os adjetivos anteriores, todos os substantivos anteriores, apenas o mais próximo. Então, meu adjetivo irá concordar com o substantivo mais próximo. Então, aí, observem duas possibilidades, dependendo da minha intenção, dependendo do sentido do que se quer dizer. Observem o exemplo que está lá na gramática de vocês. Os grupos humanos que viveram no Paleolítico iam de um lugar a outro em busca de alimentos, como raízes, frutos, peixes e animais pequenos. Pessoal, observem, aqui eu tenho um adjetivo, uma característica. E essa característica faz referência apenas ao meu substantivo mais próximo. Não eram raízes pequenas, frutos pequenos, peixes pequenos, e sim animais pequenos. Como eu consigo identificar isso? Pelo meu conhecimento prévio a respeito daquele assunto. Observem, os grupos humanos que viveram no Paleolítico iam de um lugar para o outro em busca de alimentos. Quais eram esses alimentos? Raízes, frutos, peixes e animais pequenos. Então, os homens caçavam animais pequenos para se alimentar, tá bom? Então, a partir desse conhecimento, desse entendimento, eu sei que esse adjetivo faz referência apenas ao meu último substantivo aí, ok?
Outro exemplo: animais de grande porte passaram a ser alvo dos caçadores quando foram desenvolvidos utensílios e armas mais aperfeiçoados, como a lança, o arco e a flecha, que possibilitaram o ataque à distância. Eu tenho aqui dois adjetivos, eu tenho desenvolvidos e aperfeiçoados, estão no plural, no masculino. E eles, os dois, estão fazendo referência, estão caracterizando utensílios e armas ao mesmo tempo. Vamos lá, utensílios e armas. Vejam só. A ser alvo dos caçadores quando foram desenvolvidos. O que foram desenvolvidos? Utensílios e armas. Então aqui eu tenho um adjetivo, utensílios e armas desenvolvidos, e aperfeiçoados. Essas duas palavrinhas são adjetivos que estão caracterizando ao mesmo tempo utensílios e armas, ao contrário do exemplo de acima, que estava fazendo referência, caracterizando apenas animais, ok? Então há essas duas possibilidades, isso daí depende do sentido do que se quer dizer, tá bom? Então a intenção comunicativa é importante entendermos o contexto. Lembra quando nós falamos sobre contexto? O texto está inserido numa situação, em um contexto, em uma intenção. Então é importante compreendermos, irmos além do que nós estamos lendo ali, além das palavras, para entender o contexto, tá bom? De utilização aí dos adjetivos. E nós temos o grau do adjetivo. Em relação ao grau, nós temos o grau comparativo, onde aí, como o próprio nome diz, uma comparação de características, qualidades ou defeitos. Um grau de comparativo de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Nós temos o grau superlativo absoluto e nós temos o grau superlativo relativo. Vamos lá. Grau comparativo. Há uma comparação aí de características, qualidades e defeitos. Esse grau comparativo, ele pode ser de igualdade. A pré-história é tão importante quanto a história. Observe, há uma comparação e ela é tão importante quanto uma é tão importante quanto a outra. Há uma comparação aí de igualdade. Ou português é tão importante quanto matemática. Então, há aí uma comparação, um grau comparativo de igualdade. Eu tenho também o grau comparativo de superioridade, ou seja, quer dizer que uma é superior à outra. O exemplo que a gramática traz: o Homo habilis era mais habilidoso que o Homo erectus. Então, pessoal, aqui eu tenho um grau comparativo de superioridade. Um é mais que o outro, um é melhor que o outro. Então, o Homo habilis é mais habilidoso. E eu tenho também o de inferioridade, o grau comparativo de inferioridade, ou seja, um é menos que o outro. O Homo erectus era menos inteligente que o Homo sapiens. Então, há aqui um grau comparativo de inferioridade. Um é menos que o outro, é inferior ao outro, ok? E observem, são comparadas aqui características. Um é tão importante quanto o outro, um é mais habilidoso, outro é menos inteligente. Então, aqui são características. Características são o quê? Adjetivos, ok? Nós temos o grau superlativo absoluto. É aquele que acentua ao extremo as características atribuídas ao substantivo. E aí nós temos o grau superlativo absoluto sintético. Pessoal, esse é o momento que vocês têm que ter paciência. Lembram que eu disse no início da primeira aula?
Há momentos que vocês têm que ter mais paciência, mais calma e mais dedicação, porque são muitas palavrinhas, mas que vocês, ao dedicarem aí aos estudos, logo vocês tratarão isso daí com tranquilidade, tá bom? Então vamos lá, nós temos o grau superlativo absoluto, que é aquele que acentuou o extremo, e ele pode ser sintético. Quando eu coloco uma terminação no meu adjetivo que vai indicar esse grau superlativo. Aí eu tenho a terminação, né? Íssimo, ílimo ou érrimo. Belíssimo. Belo é uma característica, não é? Eu posso aí adicionar aí o grau superlativo absoluto sintético colocando uma terminação. Belíssimo. Aquele vestido, o vestido é belíssimo. Então eu acentuei aí ao extremo a característica. Ou o vestido é chiquérrimo. Quer dizer que eu acentuei aí ao extremo. E eu tenho o analítico. O analítico não, é quando, ao invés de eu colocar uma terminação, eu utilizo uma palavrinha auxiliar. O vestido é muito belo. O vestido é muito chique. Então, eu tenho o auxílio de um advérbio de intensidade. Observem, no superlativo absoluto eu devo acentuar, né? Então, aqui, a minha palavrinha tem que ser um advérbio de intensidade, para intensificar aquela característica. Muito belo, muito chique, muito bonito, bastante ou pouco também, né? Porque pode acentuar ao extremo tanto no lado positivo quanto no negativo, tá bom? Então, é a utilização de termos, de palavrinhas que vão auxiliar aí, tá bom? Então, sintético, eu coloco ali na palavra. Analítico, eu tenho uma palavrinha que é fora do adjetivo, mas que vai me auxiliar aí no grau superlativo absoluto. E eu tenho o grau superlativo relativo. Ele intensifica uma característica do substantivo, estabelecendo uma relação de superioridade ou inferioridade. Observem, eu tenho um grau superlativo relativo de superioridade. O Homo habilis era mais interessante de todos os hominídeos. E eu tenho um grau superlativo relativo de inferioridade. O Homo erectus era o menos interessante de todos os hominídeos. Observem, aqui não é uma comparação, há aí uma acentuação de características. O adjetivo não traz a característica, então aqui eu estou estabelecendo uma relação de superioridade ou inferioridade com os outros seres de maneira geral. Não há uma comparação como que nós vimos anteriormente, tá bom? Então, há um grau superlativo relativo, relação de superioridade ou inferioridade. Superioridade mais a característica, né, interessante ali no caso, de todos. Ou de inferioridade, menos, tá bom? Menos interessante de todos. Pessoal, aqui nós terminamos a parte 2 sobre o adjetivo, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês a compreender essa classe de palavras, essa nova classe de palavras que nós vamos trabalhar. Se vocês tiverem dúvidas, o que é comum, vocês podem me procurar no plantão, tá bom? De dúvidas. E também, se vocês quiserem discutir mais a respeito aí de qualquer ponto que foi trabalhado e estudado sobre o adjetivo, me procurem, tá bom? Não vamos deixar as dúvidas acumularem lá na época de revisão, lá na época de provas, tá bom? Esse é o momento de vocês participarem do plantão e levantarem as dúvidas. Vocês devem anotar no caderno as informações importantes que vocês ouvirem na aula e também que vocês encontrarem lá no livro de vocês, seja no de gramática ou no de língua portuguesa, tá bom? E na sala de aula virtual eu vou mandar atividade para vocês, que vocês devem fazer aí a respeito dos adjetivos. E no decorrer aí dos dias vocês vão produzir a atividade e mandar para mim, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula.